Oi pessoal, bem-vindos ao canal Portal do Espiritualismo aqui no YouTube. Uma pessoa me perguntou hoje, uma pergunta muito interessante, por sinal, que é uma pergunta que muitas pessoas se fazem também na vida e tem essa mesma dificuldade. Como é que eu faço para me perdoar pelos erros que eu cometi no passado, durante a minha vida? Eu cometi muitos erros e eu não consigo me perdoar por esses erros que eu cometi, né? O que eu posso fazer para me perdoar, para conseguir praticar o auto-perdão? A primeira coisa que a gente tem que analisar a esse respeito é que o que passou já passou, não existe mais. Não tem mais como a gente voltar no passado e refazer aquilo que a gente deveria ter feito de uma determinada forma. Se o que passou já passou, por que a gente tem que ficar se estressando? Por que a gente tem que ficar sofrendo por aquilo que a gente não pode mais mudar? A gente já fez, aquilo já está feito, já está concluído. Não tem mais como voltar no passado para mudar aquilo que já fez. Então, o que a gente pode fazer? Não tem o que fazer, né? Se já aconteceu, a gente não tem mais poder para mudar. No entanto, como diria Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode recomeçar agora e fazer um novo fim, né? Ou seja, aquilo que você não fez no passado, você pode recomeçar e fazer agora. Inclusive, o bom da vida é a gente sempre recomeçar, a gente sempre ter a oportunidade de refazer, recriar aquilo que a gente não conseguiu fazer no passado. Ou simplesmente a gente não ligar pelo que a gente fez ou não fez, o que seria o ideal. Só que o mais importante dessa reflexão sobre o auto-perdão é a gente entender que se a gente encarar os nossos erros como fonte de aprendizado e transformação, a gente também vai compreender que não tem o que se perdoar. Não há o que perdoar. Por quê? Porque os erros nos ajudaram tanto, né? A gente aprender, a gente se desenvolver, a gente evoluir, a gente se enriquecer com determinado aprendizado, né? Que a gente aproveita essas lições valiosas que os erros proporcionaram para a gente. Então, será que os erros foram realmente coisas ruins? Ou se eles realmente foram fontes de aprendizado, será que eles não foram coisas boas? Será que eles não foram coisas que nos ajudaram a nos desenvolver, a amadurecer e a gente se tornar um ser muito melhor do que a gente era no passado? Porque antes a gente cometeu esses erros. Hoje em dia, como a gente aprendeu com eles, a gente se renova, a gente se refaz, a gente amadurece, né? Então, será que os erros foram mesmo coisas ruins? Só foram. Os erros só foram ruins se a gente não aprender com eles. Essa é a grande verdade. Se a gente não aprender com os nossos erros, sim, eles podem ser coisas ruins se a gente ficar apegado a uma culpa pelo que a gente fez no passado. Mas se a gente usar esses erros como fontes, uma fonte preciosa de aprendizado para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, eles passam a se transformar em coisas boas, coisas maravilhosas para a nossa vida, né? Não importa se você errou durante 40 anos. Depois de 40 anos, você não precisa mais errar se você realmente aprendeu com os seus erros. Porque, na verdade, enquanto a gente enxergar o erro como erro, né? Enquanto a gente continuar acreditando que o erro é algo mal, é algo ruim, é algo que deve ser evitado a todo custo, né? Ou seja, enquanto a gente vir o erro no nosso comportamento como sendo um erro, a nossa mente não vai nunca permitir que a gente se perdoe. Porque a nossa mente, o nosso ego, eles são eternamente julgadores, né? Eles são condenadores, eles são definidores, né? Eles não permitem, eles traçam limites, eles não permitem que a gente reveja os nossos erros e pratique o auto-perdão. Não, a mente ela é julgadora, ela define o bom e o mal, o certo e o errado, sempre. Né? A gente sempre pensa em termos de certo e errado, a gente nunca pensa, raramente, né? A gente pensa em termos de oportunidade de evolução a partir dos erros que a gente cometeu, né? Então, se a gente continuar considerando o erro como sendo uma coisa negativa, como sendo uma coisa ruim que não devia ter acontecido de jeito nenhum, né? A nossa mente vai continuar acreditando que o erro é algo ruim e que a gente tem que sofrer por causa disso, porque a gente não devia ter feito isso. E aí o auto-perdão vai se transformar numa coisa impossível de ser realizada pela nossa mente, né? Mas quando a gente compreender
que não existiram erros de fato, né? Mas que todas as experiências que a gente viveu foram experiências de aprendizado, né? A gente vai ver que não tem o que se perdoar, porque o suposto erro foi transmutado em aprendizado, né? E isso fez a gente crescer, fez a gente se desenvolver, fez a gente evoluir, fez a gente se melhorar, fez a gente se purificar, né? Então, se a gente conseguir conquistar uma elevação do nosso ser por meio dos nossos erros, por meio dos nossos supostos erros, né? A gente pode buscar o auto-perdão. Então, se a gente conseguir conquistar uma elevação do nosso ser por meio dos nossos supostos erros, a gente tem que buscar o auto-perdão, né? Ou a gente tem que agradecer aos erros pela possibilidade da nossa própria elevação, do nosso aprendizado, né? Obviamente, a gente tem que agradecer a oportunidade de transformação íntima e de ascensão que os erros podem nos proporcionar. Quando o erro deixa de ser erro e se transforma em aprendizado para a nossa vida, o erro já não nos afeta mais. Ele já não nos atinge, não nos abala. E aí, se o erro deixa de ser erro, não há mais o que perdoar. Não há mais por que a gente praticar o auto-perdão, porque o erro passa a ser uma coisa maravilhosa, passa a ser uma coisa evolutiva. Então o auto-perdão já não tem mais sentido de ser. Agora, se a gente continua acreditando que o erro foi um erro, por a gente não ter aprendido com esse erro, aí a gente nunca vai conseguir se perdoar. E a gente sempre vai ver com aquela culpa que a nossa mente vai imprimir em nós, dizendo que a gente errou, que aquilo está errado, né? Que a gente não deveria ter feito aquilo, que a gente deveria ser melhor, que a gente já deveria ser perfeito, né? Quantas pessoas não caem, né, vamos dizer assim, nesse círculo vicioso e começam a acreditar que elas precisam se perdoar pelos erros que elas cometeram, quando na verdade elas não cometeram erros, bastava elas aprenderem com esses erros, né? Porque quando a gente aprende com os nossos erros, os erros deixam de ser erros e passam a ser evolução. Gente, muito obrigado por todos terem assistido esse vídeo de hoje. Por gentileza, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixe seu curtir também para ajudar a projetar esse vídeo aqui no YouTube, tá? É muito importante que você deixe seu curtir para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem que é tão importante, né? Para todas as pessoas que ficam se culpando pelos erros que cometem ao longo da sua vida, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, muita paz e muita luz.